paz do Senhor Jesus, cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Estamos agora, neste domingo, iniciando a escola bíblica dominical. E nessa lição de número 5, dia 3 de maio de 2020. O título da lição está assim: Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Esse é o título da lição. Mas antes vamos iniciar com a oração aqui. Grandioso Deus e eterno Pai, nós entramos na Tua presença em oração nesse instante, e que o Senhor possa nos dar capacidade, nos fortalecer, nos dar sabedoria e entendimento da Tua preciosa, santa palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, que também essa mensagem e que esse ensino de hoje possa alcançar milhões de pessoas que estejam distantes, mas está conectado conosco, assistindo com a gente e aprendendo da Tua santa e poderosa palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom, vamos entoar aqui um hino, louvar o nome do Senhor com o hino da harpa cristã, hino de número 291. Vamos lá. O de cruz se erigir, dela um dia fugiu, com emblema de vergonha e dor, mas contém esta cruz, porque nela Jesus
Aleluia. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. Eu também vou levar minha cruz, é por uma coroa trocar. Voltando aqui para a lição de número 5, 3 de maio de 2020, título da lição: Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Textual: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Verdade prática: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados os salvos da condenação e ainda recebendo o direito da vida eterna. Bem, hoje nós teremos uma escola, vamos dizer assim, diferente das demais, das primeiras. A gente vai fazer uma aula dinâmica. Estaremos aqui, o professor Evangelista Andrade, e juntamente comigo, com o Rodrigo Pereira, estaremos debatendo assuntos e comentando a respeito da revista e do assunto aqui que o comentarista deixou. É com muita alegria, com muita satisfação que eu saúdo os nossos queridos alunos, da EBD, Escola Bíblica Dominical. Uma gloriosa paz do Senhor. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, juntamente com o presbítero irmão Rodrigo, nessa aula hoje que ele propôs uma dinâmica. Achei interessante e nós vamos fazer tipo um debate aqui, irmão Rodrigo? Como ele já entoou o hino aí da harpa e leu o textual e a verdade prática, eu vou dar início então aqui na leitura bíblica em classe, que está em Efésios, no segundo capítulo, que hoje é a lição do número 5, ela já vai entrando aí no segundo capítulo já. O tema do nosso trimestre é a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. Quando nós falamos de igreja eleita, o que é uma igreja eleita? Nós não estamos falando aqui de denominações, Não. Nós vamos falar hoje quem é o salvo, quem é a igreja. De 2 povos o Senhor tirou um, que é a igreja dos gentios, e os judeus. O Senhor viu a igreja agora. Nós estamos vivendo num período da igreja na terra. Depois que Cristo foi levantado na cruz do Calvário, morto ali, ressuscitado, começa uma dispensação. E hoje nós vamos falar sobre ela. É a dispensação da muitíssima graça que o Senhor nos outorgou. E essa dispensação vai até a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. Então nós vivemos aí a dispensação da graça ou a dispensação da igreja. Isso é muito importante. Que igreja? Igreja que nós vamos falar hoje. Você é remido pelo sangue de Jesus? Você passou pelo novo nascimento? Nós não vamos falar em denominações. Eu acho que nós sabemos que há salvação em várias denominações. Não podemos aqui, porque somos da Assembleia de Deus Missão, falar que só nós vamos para o céu. Seria um egoísmo muito grande e um erro muito grave que poderíamos cometer, Mas quem sabe, quem conhece, quem aceitou o Evangelho de Jesus, quem aceitou Cristo como seu único e suficiente Salvador e passou pelo crivo do novo nascimento, foi iluminado pelo Espírito Santo, que foi a lição passada que nós estudamos, entendendo a revelação do Senhor e a sabedoria, esse vai morar no céu. Louvado seja Deus. É gostoso falar a palavra do presbítero Rodrigo aqui. Vamos lá, o primeiro versículo diz assim. Eu vou ler 5 e ele vai ler do 6 ao 10 para a gente compartilhar aqui. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais
todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Com muita alegria também a cumprimento a todos na paz do Senhor. Estamos aqui iniciando a Escola Bíblica Dominical, a lição número 5, o professor Evangelista Andrade falou. E vamos dar sequência aqui na leitura bíblica em classe. A parte do versículo 6 agora. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, da sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E aqui finaliza a leitura bíblica em classe. A introdução, eu vou no primeiro ponto. A introdução diz assim: a presente lição da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo escreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fé de que eles desfrutassem uma nova vida em Cristo. Então, lendo aqui essa introdução, nós podemos entender que todas as pessoas que foram e são alcançadas pela graça de Deus, é como você falou, Andrade, na lição anterior, que a salvação ela não é de graça, ela é pela graça, é diferente. Porque se fosse de graça, aí Cristo não teria pago aquele alto preço na cruz do Calvário. Foi bem diferente. Então, a nossa salvação, a salvação de todas aquelas pessoas que pode ser alcançada até a vinda de Cristo, ela teve um preço caríssimo, preço de sangue, que foi o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, que nos deu a liberdade e a oportunidade de sermos alcançados por esta graça. Não é verdade? Então, é um favor merecido. Não é que o evangelista, o professor Andrade, que você que está aí, irmão, nos assistindo e aprendendo a palavra juntamente conosco, mereceu a salvação. Ninguém é digno de ser salvo. A própria palavra diz que nós somos filhos da ira. Nós estávamos debaixo da condenação, da ira de Deus. A única coisa que nós merecíamos era a morte, por causa do pecado. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus. É verdade? Então, é um favor imerecido dado por Deus, que você pôde ter alcançado a salvação. Esse é o Andrade. Muito bem. Quando o irmão Rodrigo fala aqui em morte, deixa bem claro que é uma morte espiritual. E no primeiro verso aqui ele diz assim, e vos vivificou. O que ele vivificou? Juntamente com Cristo, estando vós mortos, mortos na hora espiritual, é o morto vivo que nós vamos ver daqui a pouco, o vivo morto, em ofensas. Que é ofensa? Ofensa é dar um pisado em falso, é pisar no buraco, desequilibrar e cair, não tem outro recurso. Que é esse tipo de ofensa que a gente fez contra quem? Contra Deus. Viramos as costas para Deus, em nossos pecados. O que nós fazíamos antes? Errava o alvo. Pecar é errar o alvo. Então tem aqui 3 pontos importantes: mortos espiritual, ética e moral, que
quem está fora de Cristo, influenciado pelos pensamentos diabólicos, que está aqui no versículo segundo, que diz sobre a potestade do ar. Quem é essa potestade do ar? É o próprio diabo, do qual Paulo vem falar dele lá em Efésios 6:10 depois, para tomar cuidado, porque ele influencia até os crentes, irmão Rodrigo. Até os crentes, se nós não tomar cuidado com esse evangelho açucarado que se prega, é perigoso, porque o evangelho genuíno de Jesus transforma o homem, ele muda o homem da velha para a nova criatura. Se nós não ver essa transformação no pecador, isso é visual. Quando eu aceitei Jesus, por exemplo, que eu era um alcoólatra, fazia tudo errado, errava o alvo, eu estava morto, era influenciado pelo espírito diabólico. Depois que a gente passa pelo crivo do novo nascimento, é que a gente vai valorizar e entender isso aqui. E as próprias pessoas que convivem com a gente vai vendo no dia a dia. Andrade, vamos tomar uma ali no bar? Não, agora não vou. Vamos em tal lugar. Até que a vontade carnal, ela é aguçada dentro da gente. É verdade, falar que não tinha vontade de ir com os amigos para o boteco, estaria mentindo. Mas é assim que o Senhor nos viu. Eu queria fazer até uma analogia de um pai com um filho. Olha como Deus é riquíssimo, como Deus é bom em misericórdia e amor. A gente virando as costas para Ele, andando em ofensas e pecado, mesmo assim Ele nos amou. Por isso que lá em João 3,16 está lá o texto áureo da Bíblia Sagrada, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus amigos que estão nos ouvindo, é maravilhoso conhecer as maravilhas de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é para nós um manual de regra e prática. Essa carta aos Efésios, ela é a pérola das cartas, Rodrigo. Ela é a rainha das epístolas, Paulo. Ela é a maravilha, claro que todas elas são. Todas as cartas paulinas têm o seu significado. Mas essa carta, aqueles que creem nela como circular, né? O que é a carta circular? Ela abrange todas as épocas. Ela abrange a igreja até no dia do arrebatamento. Essa carta, ela que revela a igreja agora no mundo, através de Paulo. Ninguém sabia o que era a igreja. A igreja é um mistério tão guardado com Deus, que ela foi revelada para Pedro, lá em Mateus. E agora Paulo mostra o que é uma igreja, como que esse corpo de Cristo, do qual Cristo é o cabeça, nós vamos entender isso daqui. Então, a antiga natureza, morta em ofensas e pecado, é o primeiro ponto. Eu vou ler aqui alguma coisinha, continuar esse comentário, e no segundo subponto, o presbítero irmão Rodrigo continua, para nós fazer esse trocadilho aqui. Eu estou achando legal isso aqui. Acho que os irmãos aí que estão assistindo, nossos amigos também, que ainda não se decidiram por Cristo, né? Às vezes diz assim, eu já tenho Cristo, eu acredito, eu creio em Deus, tudo, mas não experimentou o novo nascimento. Não experimentou a iluminação do Espírito Santo ainda. E para experimentar essa iluminação do Espírito Santo, precisa ter uma confissão de fé. O que é essa confissão de fé? É aceitar Cristo como único Salvador. Não tem outra saída. É através dele. Ele é o único caminho. Não tem outro. Ele é o mediador nosso. Então, essa condição anterior nossa, ela era terrível. Não tinha saída. E como diz o versículo 1, ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Como eu estava dizendo, um pai e um filho. O filho ofende o pai, ele pega contra o pai, e o pai ira contra ele. Dá uma vontade de dar uma surra no filho. Não dá, quem é pai sabe disso. Só que Deus, ele não deu uma surra em nós, ele deu o filho dele para morrer por nós. Nós já estávamos sendo surrados, escravizados pelo Satanás. Mas no momento que o Pai amoroso, bondoso, vem nos dar uma mão, e nós mudamos de vida, nós convertemos a Cristo, e hoje nós somos nova criatura. Seguindo aqui, em vista disso, o homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado como morto. Como eu estava dizendo, né? É um vivo morto, quem não tem Cristo na vida.
ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de que a morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. A primeira coisa que aconteceu lá no Éden, quando Adão pecou, separação. Morte fala de separação. Mesma coisa quando uma pessoa morre, ele separa o espírito do corpo. O corpo vai para a sepultura, o espírito volta para o Pai e a alma para a eternidade. Nós somos tripótomos, não vou entrar nesse assunto agora. Mas aí, quando o homem peca, ele separa de Deus. Não adianta, que não tem mais a ligação entre um homem que está no pecado com Deus. Ele pode até clamar a Deus, Deus dá um livramento para ele, mas não tem comunhão com Deus. A comunhão não tem que estar intrínseca. Isso Jesus veio fazer. Ele veio unir nós com Deus, que estava desunido desde o jardim do Éden. Olha só, tal como um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer a voz de Deus. Se eu estiver em pecado, como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Quem assim vive, está morto enquanto vive. Esse legal aqui, tem 1 Timóteo 5 e 6, né? Então, para os irmãos entenderem esse primeiro subponto, é que na natureza pecaminosa nós não temos comunhão com Cristo, nós não temos comunhão com a igreja, nós, no âmbito espiritual, estou falando. Eu posso ser amigo do irmão presbítero Rodrigo, mas eu não posso comungar com ele se eu estiver fora da direção de Deus. Eu estou desligado. Então, a minha oração, a minha comunhão não vai ter efeito nenhum. É como os fariseus nos dias de Jesus. Jesus falava assim: por que vocês não acreditam em mim? Por que a minha palavra não entra em vocês? Porque eles estavam mortos-vivos, mortos espiritual. Vamos lá, presbítero Rodrigo. É isso aí, Andrade. Então, só dar mais uma frisadinha aqui nesse verso aqui. Eu achei muito interessante essa frase aqui do autor, do comentarista, né? Diz assim: quem assim vive morto enquanto vive. É muito interessante isso aí. Talvez a pessoa não entende, porque a palavra de Deus, evangelista Andrade, ela diz assim que para entender as coisas de Deus, por quê? Porque as coisas de Deus, elas são espirituais. E para se entender as coisas de Deus, tem que se tornar espiritual. Não adianta o homem carnal tentar compreender as coisas de Deus, que ele não vai entender. É diferente, porque são patamares diferentes. É a carnalidade e a espiritualidade. Então, para se entender as coisas de Deus, temos que ser espiritual. Se não formos, a gente vai bater na cabeça aí, que, né, os ateus aí batem a cabeça de torta à direita e não compreende como tem que ser compreendido, né, que é nessa total espiritualidade. Então, o conceito aqui como o evangelista Andrade falou, o professor Andrade, que a pessoa morta é porque está separada de Deus, morta espiritualmente e moralmente. Então ela está separada de Deus. Por isso que ela é uma pessoa considerada morta, mas ela está viva. Cada frase aqui, ó, enquanto vive, enquanto morto, mas vivo na carne. Vivo na carne, mas está morto espiritualmente. Por quê? Porque está longe de Deus, distanciou-se da glória de Deus. E a causa disso tudo é o pecado. Então, subtópico, aliás. Nossas ofensas e pecados. A má conduta em que, noutro tempo, andastes, é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Então, as ofensas, eu posso ofender a Deus? Sim, eu posso ofender a Deus. Por quê? Porque depois de salvo, ainda assim eu posso ofender a Deus. Aqui antes, na ofensa, que quer dizer falso de forma deliberada. Então isso já é um cristão, né, que já conquistou uma vida nova em Cristo. Então, deliberadamente, ele pode ofender a Deus. Por quê? Porque antes, ano passado, como o apóstolo Paulo falou, ele tinha uma vida totalmente desenfreada, andava à torta direita, fazia o que vinha na mente, assim como uma pessoa delinquente ou um psicopata que programa,
né, os seus crimes bem antes dele mesmo fazer, e depois de fazer ele não se arrepende. Então existem as pessoas cristãs, né, no meu evangelho, que deliberadamente ofende a Deus, ofende a pessoa do Espírito Santo, né? Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que dá a capacidade do cristão vencer o mundo, vencer a luta, vencer a guerra, porque todos os dias, evangelista Andrade, nós guerreamos, nós temos uma guerra para enfrentar. E se nós não tivermos o Espírito Santo na nossa vida, aquele que nos dá força para vencer, nós não vencemos, nós perdemos. Isso não quer dizer, você ouvinte que está nos ouvindo aí, o que nós estamos querendo dizer é que nós somos super-homens, nós não somos super-pessoas com poderes especiais, que nós vamos vencer todos os problemas que vêm ao nosso encontro. Uma hora ou outra a gente falha, pisa em falso, escorrega, cai, mas o importante da vida cristã, mesmo com seus erros e deslizes, é não desistir, é continuar prosseguindo. Caiu, levanta, escorregou, opa, estou de boa novamente, mas é não desistir da jornada. Vamos lá. Andar segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mudando da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. O professor até comentou antes aqui sobre o que eu praticava antes da conversão, não cometer mais. Por quê? É uma nova vida. Agora eu tenho uma nova vida em Cristo, né? E para mim não cometer mais esses erros, eu tenho que abandonar eles, deixar para trás. Já é uma nova vida em Cristo. E se é uma nova vida, os velhos hábitos eles têm que ser esquecidos, têm que ser abandonados, porque nós agora somos salvos. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo e relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver, né, de seu tempo. Ou seja, o sistema mudando hoje é um sistema muito corrupto, né? Há corrupção em todos os setores que nós possamos pensar e imaginar. Então, nós não podemos nos adequar a esse ritmo, a esse padrão do mundo. Nós temos que ser diferente. É por isso que a igreja tem que se mostrar diferente do mundo, tem que ser oposto. Por quê? Porque nós, mesmo que nós não somos super-homens, mas nós estamos combatendo contra ele, para nós vencermos o pecado. Nós não somos, mas nós combatemos. Nós temos que odiar o pecado, abandonar o pecado. E isso não nos torna super-homens, nos torna seres humanos igualmente. Nós somos iguais. Não somos pessoas especiais com superpoderes, super-homens ou mulheres de maravilhas. Não existe isso. Mas o Espírito Santo, sim, nos dá a capacidade para vencermos, né, esse mundo cheio de pecado, mesmo nesse tempo tão corrupto. Segundo o príncipe da potestade do ar, uma alusão a Satanás que exerce autoridade sobre os poderes do mal, né? Até o professor Andrade já tinha dado uma pincelada isso aqui. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Por quê? Porque ele está sob o domínio do mal, sob o domínio do pecado. Então a pessoa que está lá no mundo lá fora, que está desligada de Cristo, ele é mais fácil de ser dominado pelo mal. A facilidade é bem maior. E nesse ponto, nesse quesito, o Satanás se aproveita de tudo que é banda. Tendo brecha, ele entra e faz um estrago. E assim acontece também no cristão. Se não vigiar, né, como falou o professor Andrade, se não vigiarmos, o que o próprio Jesus falou? Vigiai e orai. Muitas pessoas oram dia e noite, fazem jejuns, consagrações e esquecem da vigilância, que é o mais importante, que tem que ser em primeiro lugar a vigilância. Vigiai e orai. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, para que vocês não entrem em tentação. Não é verdade? Agora, com o professor Andrade. É isso aí, irmão Rodrigo. Segundo aqui, dando sequência, né, a vida do crente, costumo dizer que ela é pautada por vitória em vitória.
Se não tiver luta, não tem vitória. Então, o cristão ele já levanta de manhã, enfrentando batalha. Como o presbítero irmão Rodrigo disse, que as coisas de Deus se decidem espiritualmente. Lembrei aqui que Paulo, nos 1 Coríntios, ele fala muito disso daí. Existe o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Qual o homem que você quer ser, né? Perguntei para os nossos ouvintes, né? O carnal é aquele que não entende nada, nunca teve relacionamento nenhum com Deus, não acredita. O carnal é aquele crente que nunca foi espiritual. Isso tem muito crente que não se dá com o irmão, não cumprimenta com o irmão, só fala mal dos outros, continua com as fofocas. Esse aí não passou pelo novo nascimento. Me permita dizer, olha, o próprio Jesus disse que nem a oferta desse cidadão é aceita, nem o dízimo dele tem valor. Jesus mesmo disse: se você tem alguma coisa para o seu irmão e vai levar uma oferta, para lá no meio do caminho, deixa a sua oferta, volta, conserta com o seu irmão, para a tua oferta ter valor. Assim foi com Caim e Abel lá. E o que ele fez? Foi ele matou o irmão dele. Deus não aceitou uma oferta mal, porque ele já odiava o irmão, ele já não amava o irmão, o presbítero Rodrigo. Estava tão alucinado, cego no pecado, porque o pecado cega as pessoas. O Deus desse século cegou o entendimento. Está lá no capítulo 4, versículo 4 de 2 Coríntios. Para as pessoas não entenderem, não deixar o Espírito Santo clarear a sua mente. Muito bem. Segundo ponto, já vamos entrar aqui nos vivificados pela graça. Já no segundo capítulo mesmo, né? Esse ponto é muito doutrinário para nós entendermos bem, né? Como que fomos vivificados pela graça? O que é a graça, né? O período dessa dispensação da graça, já falamos aqui. Tem 3 subpontos aqui, ó. Primeiro fala, alcançado pela misericórdia e pelo amor divino, vivificado por sua graça e exaltado também por sua graça. Então esse ponto aqui é muito importante, porque aqui é onde que fala que nós não tínhamos mérito nenhum. Aqui não dependia de nós. E aí nós somos acusados de ser os pelagianos, né? Lembra do Pelágio? O que o Pelágio falava? Também tem os calvinistas, me perdoem de falar isso, mas existem muitas igrejas da reforma, né? Os reformistas que são contra nós, que somos pentecostais. Por que somos pentecostais? Vou explicar aqui. Porque a igreja de Cristo, ela foi inaugurada no dia da festa do Pentecostes. Com o quê? Uma festa muito maravilhosa, e foi lá que foi a descida do Espírito Santo. Foi lá que Jesus cumpriu a promessa que ele falou lá em João. Falou: eu vou para meu Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Vou mandar o outro Consolador, e ele virá e testificará do meu nome e nos ajudará, né? É por isso que nós estamos aqui, por causa do Espírito Santo. Se não fosse ele em nossa vida, se não fosse ele me ter convencido, olha, que eu era um pecador, se não fosse o Espírito Santo me mostrar que eu precisava de um arrependimento sincero, que minha conversão tinha que ser de dentro para fora. Olha, aquele que não é convertido de dentro para fora, por isso que não firma na igreja. Quantas pessoas vêm para a igreja, aceitam Jesus, andam uns tempinhos aí, até batiza nas águas, mas aquele batismo que é simbólico nas águas para o novo nascimento, ele não valorizou ele. É bom explicar isso aqui, porque aqui temos o batismo nas águas. Está aqui, é a graça. O que é a graça? O próprio Cristo. A graça de Deus revelada, o favor imerecido que Deus nos deu, é o próprio Filho dele, Jesus. Temos o hino 205 na harpa que fala isso, né? Então, quando Jesus fala daquele Nicodemos, do novo nascimento, o Nicodemos era um grande rabino, conhecia todas as coisas das leis judaicas, mas ele não sabia que era necessário nascer de novo. Então, quando a gente fala aqui, o telespectador aí que está em casa ouvindo, e os irmãos que já sabem disso, o maior símbolo que nós temos do novo nascimento é o batismo nas águas. Morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo. Morreu o velho Adão, ressuscitou o novo Adão. Isso que é importante. Se isso não mostrar, o Evangelho não surteu efeito no cristão.
O Evangelho só surte efeito em mim se realmente eu morrer para o mundo. Eu tenho que morrer para o mundo para ressuscitar com Cristo. Se eu quiser ficar vivo para o mundo, eu estarei morto para Cristo. É um trocadilho. Então tá bom. Essa carta aos Efésios aqui, Deus que é riquíssimo, está ali no capítulo 2, versículo 4, né? Interessante que Deus não é só misericordioso, Ele é riquíssimo em misericórdia. Está para lá de ser misericordioso, né? E também um imensurável amor com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. É aquilo que eu falei. Você não se dá bem com uma pessoa, essa pessoa te ofendeu, te agrediu. Nós ofendemos e agredimos Deus, mas Deus viu uma simpatia em nós. Olha só, como é que você vai ver isso no inimigo seu? Porque Jesus mesmo disse: olha, eu vim para aqueles, né, que não tinham recurso. Vim buscar, e achar o que se havia perdido. Jesus veio salvar quem? O pecador debilitado mesmo. É para confrontar muitas pessoas céticas que acham que já está salvo. Lá na frente nós vamos falar aqui das obras, mas acha que merece. Eu já vi falar, presbítero Rodrigo, pessoas assim dizer: se aquela fulana não for para o céu, ninguém mais vai. E é que não vai. Não, mas por que ela é tão perfeita, ela é quase santa? Eu vou responder aquilo que Jesus respondeu: então falta pouca coisa, só falta aceitar Ele, porque já está tão bom, já pratica tantas boas obras, que está quase salvo, mas ainda lhe falta uma coisa: falta nascer de novo. É a resposta que Jesus deu para o rabino Nicodemos. Então a carta aos Efésios, ela ensina que o prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, né? Merecíamos a ira, sim. Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação, como já dizemos aí as referências, João 3,16 e 1 João 14,9. Segundo ponto, vivificado pela graça, quero deixar para o presbítero irmão Rodrigo. Muito bem, muito bem. Então, sobre o tópico aqui, sobre o ponto, vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Olha só, o amor de Deus nos alcançou, ainda nós estávamos mortos em nossas ofensas. A quem? A Deus. O que o professor Andrade falou aqui, quando nós ofendemos, ou quando nós somos ofendidos por alguém, não é fácil. É só por Deus que a gente consegue perdoar essa pessoa e ter algum tipo de afeto por ela. Mas com Cristo, claro que nós vamos tentar sobressair sobre dessas coisas e alcançar isso aí. Mas se nós não tivermos Deus, tivermos a cabeça virada, e o mesmo muitos cristãos, como pronunciou o professor Andrade aqui, ele não consegue fazer isso. Cristãos que não são transformados, pessoas que não conseguem perdoar e nem pedir perdão. Mas o Deus que é riquíssimo em misericórdia, nós estávamos ainda mortos em nossas ofensas, ofendendo a Deus, como já falei aqui, falando no momento da torta e à direita, de tudo quanto é forma, Ele ainda nos amou. Olha só, Ele ainda nos amou por sua grandiosa graça, por seu amor infinito. Então isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou, ou nos tornou a viver juntamente com Cristo. Não éramos merecedores. Deixar bem claro aqui, muitas pessoas confundem o perdão. Por exemplo, suponhamos aqui que eu e o professor Evangelista Andrade discutimos algum tipo de assunto que nós ofendemos um ao outro, e nesse ponto, digamos que o Andrade me ofendeu, e na minha cabeça eu posso dizer assim, que eu sou digno do perdão dele, aliás, que ele é digno do meu perdão.
Ele tem que fazer alguma coisa para ele ser digno do meu perdão. Então o perdão, o perdoar, não quer dizer que você tem dignidade dele, que você merece ele. E isso não é só relacionado à salvação, não. Se o presbítero, o evangelista Andrade aqui pecou contra mim, eu não vou deixar ou criar na minha cabeça que ele vai ser digno do perdão. Eu vou lá e perdoo. Por quê? Porque o perdão é imerecido. Eu vou lá e perdoo em Cristo Jesus aquele que me ofendeu. Então, repetindo mais uma vez, o perdão ele é imerecido. Nós não tínhamos a oportunidade de ser perdoados. Cristo foi lá com a sua maravilhosa graça e nos deu, mesmo pecando, mesmo errando, em nossos delitos e pecados, ofensas e pecados, Ele nos amou, teve um afeto por nós ainda, e nos vivificou juntamente com Cristo, nos fez ressuscitar juntamente com Cristo. E isso significa que nós temos também os privilégios que Cristo teve, teremos ainda os privilégios futuros, que é a nossa ressurreição, aliás, dos que morreram, é claro, e também o arrebatamento, nosso corpo também glorificado. Então os privilégios que o Senhor Jesus teve na ressurreição, nós teremos também assim, quando chegar o dia do arrebatamento da igreja. Então essa frase quer dizer que nascemos de novo, não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Olha só, fomos vivificados sem mérito algum, tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. É o favor imerecido, irmão. É graça de Deus, é algo que não tem como explicar. Agora, eu te pergunto, por exemplo, pensando na nossa vida passada, na minha vida passada, lá atrás, hoje eu penso como um cristão, e eu digo assim, que eu jamais, de forma alguma, mereci o perdão de Deus, pelo que eu fiz, pelo que eu ofendi a Deus, pelo que eu fiz tudo que desagrada a santidade de Deus, que ofende a santidade de Deus. Eu não mereço perdão, de forma alguma, mas o próprio Cristo, com sua graça, nos deu esse favor imerecido, mesmo sem merecer. Lógico, a palavra já diz imerecido, né? Então nós não merecemos esse perdão, mas a graça de Deus, que é Jesus, nos fez ter essa oportunidade novamente. Professor Andrade. É isso aí, presbítero Rodrigo. Escola Dominical em Debate, nesse domingo, 3 de maio. Que bom. Temos 13 lições aqui, é uma carta inteira comentada aqui. Esse terceiro subponto do segundo ponto aqui fala disso que você já estava falando, de coisas que nós não merecíamos, não merecíamos ser salvos. Mas além de tudo, olha, o Senhor nos prometeu outras coisas, exaltado pela graça. Olha, além dele nos dar vida de novo, comunhão espiritual com o Pai, agora eu posso adentrar no santuário de Deus. Olha, no Velho Testamento você não podia. Não, era só o sacerdote que ia. Olha a maravilha que agora essa exaltação que Deus nos deu, pecador remido. É bom frisar aqui que às vezes tem alguém nos ouvindo que entenda uma coisa: nós não estamos isentos do pecado. O presbítero Rodrigo bem falou isso. Podemos cair a qualquer momento, e também não podemos dizer que não temos pecado. O próprio João disse: olha, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas uma coisa que nós temos e que nos conforta é que nós somos remidos pelo sangue de Jesus. Nós somos pecadores remidos. Enquanto a pessoa que ainda não fez a confissão de fé, que ainda não se entregou para Jesus, não experimentou a nova vida, esse aí ainda tem dificuldade para se livrar do pecado. Porque agora nós conseguimos afastar do pecado, nós conseguimos desviar do pecado. Vigilância, tá bom, mas eu preciso estar firmado na rocha, porque eu estou vigiando, mas a minha carne é fraca. Jesus mesmo disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso que precisamos entender isso daqui. Estamos sem pecado? Agora sim, porque Cristo nos remiu. Mas estamos livres de pecado? Não.
porque ainda estamos nessa terra. E o próprio Cristo disse lá em João, que é para aquele que permanecer firme até o fim. Vamos lá, qual que é os benefícios dessas bênçãos? Olha, quando, aqui no versículo 6, né, que Paulo disse que ele nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Aqui que é importante, porque além de salvar, é onde nós lemos aquelas bênçãos, lá do capítulo 1. A predestinação, a eleição, o chamado, a redenção, a transformação, a iluminação do Espírito Santo. Ainda mais agora, fomos alcançados com a ressurreição física lá na frente, a vida eterna e os galardões no céu. Glória a Jesus. Já pensou? Um pecador que não tinha chance de nada, não merecia nada. Jesus vai lá, paga a conta dele, já transforma ele num cidadão do céu. Já está bom, já está vivo. Ainda vem mais coisa, vem galardões no céu. Estamos já nos lugares celestiais, vamos ter a vida eterna. Quer coisa melhor que isso? A maior riqueza do ser humano, pensa bem, é a vida eterna. Não tem fazenda, não tem casa, não tem dinheiro nenhum no mundo que vale mais, nem a tua própria família vale mais do que a tua salvação. A salvação é a maior riqueza, é a pérola perdida lá daquela parábola que Jesus conta. Lembra da pérola? Da dracma perdida que a mulher procura com desvelo? Procura, meu amigo, a salvação. Crentes que estão fracos, não conseguem orar, porque a gente passa por essas fases sim, nesse momento de pandemia, nós não estamos cultuando, a gente vai estar falando aqui com o presbítero irmão Rodrigo, a gente vai ficando fraco, porque não está. Eu vim quinta-feira no culto, saí edificado, uma palavra de conforto que nos ajuda a caminhar mais um pouquinho. Então essa falta da gente estar cultuando, ela é perigosa. Esse negócio do fechamento da igreja, isso é um perigo para nós. Então precisamos nos fortalecer em Cristo. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecido. Bom, Rodrigo, terceiro ponto. Glória a Deus. É maravilhoso demais estudar a palavra de Deus. E está sendo bom essa parte, né? Esses comentários assim falando, o professor Andrade falando, diversificando a escola bíblica dominical, já que a gente não foi liberado apenas 2 dias de fazermos culto na igreja, então a escola ficou fora. Por enquanto a gente vai ficar transmitindo ao vivo, né, falando aqui sobre a palavra de Deus. Terceiro tópico, ou terceiro ponto, diz assim: a salvação não vem das obras. Em Efésios capítulo 2, versículo de 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. E o interessante é que, só dando uma ratificada aqui, porém, uma vez salvo, os calvinistas falam, aí completa a frase, salvo para frente, para sempre. Mas não é bem assim, viu, irmão? Uma vez salvo, a pessoa pode se afastar também, pode perder a salvação. Isso não quer dizer que uma vez eu aceitei a Cristo, que mesmo se eu sair ou não sair, bagunçar minha vida, eu vou ser salvo, não. Então, agora para frente, após ter aceitado Cristo, eu vou firmar nos pés um caminho para que eu possa herdar a salvação. Porque se eu vacilar, posso perder. Então, não é salvo para sempre. Salvo para sempre se eu permanecer. O próprio Cristo falou: aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Vamos lá. Então, a salvação, ela não depende das obras. Muito interessante isso aqui, porque muitas pessoas pensam que a salvação, por ela fazer grandiosas obras digamos assim, de caridade, de distribuição de cestas básicas, de ajudar pessoas necessitadas, pessoas que precisam de ajuda em todas as áreas, digamos, não só na necessidade
fisiológica de se alimentar, mas também da saúde, que muitas pessoas precárias na saúde, muitos países, aí, por exemplo, a África, é um país que precisa de muita ajuda na saúde, porque as pessoas estão morrendo lá de todo quanto é tipo de doença. E as pessoas precisam. E há muitas pessoas que fazem isso, ajuda, de bom grado, de bom coração, certo? Mas essa obra que ela está fazendo, que essa pessoa faz, ela não garante a salvação. Se eu continuar fazendo isso, agora eu como cristão que sou, eu sou obrigado, então a obrigação de fazer as caridades. Por quê? Porque eu assim demonstro a minha fé em Cristo. O próprio apóstolo Pedro, Tiago, que a fé sem obras ela é morta. Então, se eu não demonstrar a minha fé através das obras, a minha fé que eu demonstro e digo que ter, ela não vale, ela é morta. Então, eu agora vou praticar as boas obras. Por quê? Porque eu alcancei a salvação, não pelas obras, mas pela graça de Deus. Então, vamos comentar aqui o primeiro subtópico, né? Graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão, do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios capítulo 2, de 1 ao 7. Você dá um dia e confere as bênçãos que você tem na sua vida. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte. Olha só. E a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem a Cristo como Salvador e Senhor. Olha só. Então, nós que fomos salvos, fomos libertos da morte, da escravidão do pecado, da ira vindoura, e ao mesmo tempo permite o salvo desfrutar as bênçãos espirituais, descrita em Efésios, que já li aqui. Portanto, a nossa salvação, ela é o livramento da morte. A salvação que um dia nós alcançamos, foi nos livrar da morte. E que morte é essa? Da morte física? Não. Essa morte que eu posso estar aqui nesse momento, posso de maneira súbita dar um infarto e morrer? Não é dessa morte. Ninguém está livre dessa morte. Qualquer um pode morrer a qualquer instante. Isso depende da saúde, é claro. Mas da morte aqui é da morte espiritual. Por quê? Já estávamos mortos lá atrás, espiritualmente, separados de Deus. Agora eu alcancei a salvação. Olha só. Então eu me livrei daquela morte novamente. Por quê? Porque eu estou ligado novamente com Cristo. E agora eu posso desfrutar das bênçãos espirituais. Tanto das bênçãos espirituais eu posso desfrutar, como também das bênçãos materiais, porque Deus é riquíssimo em abençoar as pessoas. E Ele não nega a sua graça, a sua riquíssima bondade. Ele pode abençoar a minha vida, a vida da pessoa que está ouvindo aí, que está nos assistindo, e pode abençoar todo aquele que se reconciliar com Deus, certo? Então, é a restituição do homem, a comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos os que recebem a Cristo como Salvador. Então, todos que receberem a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, podem usufruir, desfrutar dessas bênçãos espirituais. Amém? Continuando aí, dando sequência, o evangelista Andrade. Tá certo. Então, como o presbítero irmão Rodrigo já disse, e a tradução de graça é o favor imerecido, vamos falar um pouquinho sobre o livre-arbítrio, né? Que nós, arminianos, sabemos que esse livre-arbítrio, ele é ativado em nós e capacita o pecador, né? Para que responda com o chamado à fé, ao chamado do Evangelho. Interessante que essa fé também é muito diferente. A fé salvífica não é igual uma fé natural. Quando Paulo lá, nós já comentamos aqui, é dom de Deus, mediante a fé. Que fé?
Essa fé é uma fé que é produzida em nós através de Deus. O ser humano ele tem fé, que vai chover, que vai fazer sol, vai plantar, vai colher. O lavorista, que eu trabalho com eles, é o que mais tem fé, sabia? Mas é uma fé natural. É uma fé natural, não é essa fé produzida pelo livre-arbítrio, produzida por uma situação que eu me coloquei à disposição em aceitar o chamado. É porque você pode rejeitar a salvação? Posso. Eu posso rejeitar a salvação. Eu posso rejeitar o chamado. Quantos já rejeitaram? Quantos que até deu um passo, nós já falamos aqui um pouquinho aí para trás, quantos cristãos abandonou a fé? Essa fé é a fé salvífica, que está lá em Romanos, que está lá que Pedro fala dela, né? Também. Pedro chega a falar que nós já temos uma parte divina em nós. E é verdade. É claro que nós não temos os atributos divinos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nós já temos uma parte divina em nós, porque nós temos o Espírito Santo. Já possuímos, já usufruímos a divindade do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Ele nos concedeu isso. Olha o privilégio do crente. O privilégio que nós temos. Então, quando nós aceitamos a fé, aceitamos esse favor imerecido que é a graça, o dom de Deus é a salvação. Existem vários pilares da doutrina da salvação aqui, mas esse ponto é fundamental. É dom gratuito de Deus, para que ninguém se exalte, ninguém se vanglorie. Não vem de nós, não pode ser de nós, vem de Deus, é dom gratuito dele, para ninguém se gloriar. Todavia, ainda assim o ser humano é livre para escolher entre os dois caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada, e a graça pode ser resistida. O que é essa graça resistida? Lá em João 7,17, os fariseus resistiram à graça de Jesus. A fé deve ser considerada como aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Olha aqui, que coisa maravilhosa. Dom gratuito de Deus, a fé, nós aceitamos ela e recebemos de graça a salvação. Presbítero Rodrigo, continue. Graças a Deus. Isso é maravilha. Isso é muito bom receber isso da parte do grandioso Deus. O segundo subtópico aqui do terceiro tópico, né? As obras como evidência de salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endosar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós. Trata-se da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras. São duas colocações aqui. Eu não tenho condições e capacidade de produzir a minha própria salvação. Não tenho essa condição. Aí há outros pensamentos que eu já falei aqui atrás, que pensa que pelas obras que eles fazem, ele pode alcançar a salvação. Mas isso é totalmente negado pelo apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Não há essa possibilidade de alguém alcançar a salvação de si próprio ou pelas obras boas que eles podem fazer. Então vamos lá. O que indica que não se trata de recompensa de algum ato humano. Essas informações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Ou seja, nenhum esforço pessoal meu pode me garantir a salvação, de forma alguma. Mas pela graça de Deus eu sou salvo. Eu fui alcançado. Mas como é que acontece esse processo aí? É fácil de se compreender. Eu abandonando a velha natureza, aceitando a Cristo como meu único Senhor e Salvador da minha vida, abandonando a velha vida e dando continuidade à nova vida que eu conquistei em Cristo.
né? Com a vida transformada, com a vida de transformação e de santificação. E aí a gente prossegue com essas forças que a gente consegue após ter aceitado a Cristo como nosso único e Senhor e Salvador das nossas vidas. O evangelista Andrade, dá sequência. Já estamos quase encerrando aqui, né? Tá bom esse debate. Depois eu quero assistir lá, como é que ficou. Muito bem. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu, preste atenção. Agora em Cristo somos uma nova criatura, as coisas velhas passaram, segundo os Coríntios 5,17. Então, quando Paulo fala isso, por que Paulo? A gente cita ele que ele foi um escritor. Paulo, se for contar a biografia dele, nós ficamos a noite inteira. Ele era um judeu, era perseguidor, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, vai entender. Quando ele escreve essa carta, que ele está encarcerado em Roma, ele está preso, e ele sabia que os irmãos de Éfeso estavam numa situação difícil, desanimado. Então ele mesmo diz, olha, as coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. Então a criatura, a nova criatura, ela tem que demonstrar isso. Não adianta eu falar, agora eu sou salvo em Cristo, sou nova criatura, mas continuo praticando as coisas más, as obras más, pecando, errando algo, tropeçando nas ofensas. Então não teve transformação, então não mostrou resultado. O que a gente precisa ver é isso aqui. Por isso, se antes o apóstolo usa a metáfora no andar, numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más. Olha, que tipo de obra? Mentindo, ludibriando os outros, né? Passando as pernas aí, como diz o vocabulário aí, fazendo tudo aquilo errado, aproveitando, passando os outros para trás. E Deus nem imagina, né? Que se ele existia ou não. Queria viver o eu aí, o ego, que muitos seres humanos vivem assim. Deixa Deus de lado. Uns falam assim, ele está lá no céu, eu estou aqui na terra. Não, ele está lá, ele está aqui também. Ele é onisciente, onipresente, né? Então temos que entender, e mora em nós. Deus, o maior prazer de Deus é habitar em nós. Deus fez o ser humano para se relacionar com ele e habitar, e morar em nós. A morada de Deus é em nós, seres humanos. O Espírito Santo habita em nós. Lembra quando Davi foi fazer uma casa? Que casa vou edificar para o meu Senhor? Né? Então ele já mostrou lá em Salmos que a casa que o Senhor queria morar era em nós, crentes, cristão autêntico, que aceitou a salvação. Então agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados em andar fazendo boas obras. É diferente. Antes de ser cristão, fazer obras da carne, o Rodrigo até frisou bem, obras de caridade, tem algum valor? Não, para a salvação. Lógico que dá um passo para o ser humano, para a sociedade, é necessário isso, acudir as pessoas carentes. Mas essas obras aí são obras mortas, não vai somar para a minha salvação. Agora, depois de salvo, as boas obras têm que aparecer. É isso aí que Tiago fala. Agora você tem que fazer boas obras. Qual que é? Ser xingado e não retrucar, ser humilhado, levantar a cabeça e falar toda honra e glória ao meu Senhor. Quanto mais nós diminuirmos, mais o Senhor vai crescer em nós. E são boas obras, são práticas. E aí nós estamos escolhendo prosseguir no caminho da salvação, né? Deixando a perdição de lado, não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Bom, Rodrigo, agora fazendo a conclusão, eu quero aqui agradecer pelo convite, pela oportunidade, agradecer ao nosso pastor Jailton pela confiança também de estar aqui comentando alguma coisa da lição. Nós não saímos nada do assunto. Tudo que está aqui, vocês peguem a revistinha. Quero agradecer e dar um abraço em todos os professores que fazem parte da Escola Bíblica Dominical, nossa superintendente, irmã Egna, irmão Sebastiano, outros irmãos que compõem, né? Também estamos aí, as salinhas tudo paradas. Mas vamos orar, irmão, para que Deus possa cessar essa pandemia e logo nós estaremos aqui novamente aprendendo a palavra de Deus. Muito obrigado, Rodrigo. Deus te abençoe mais e mais, meu filho.
Amém, meu querido. Eu que agradeço muito por você ter aceitado e ter vindo aí. E para a gente dinamizar, né, ter feito essa dinâmica aqui, dessa lição de hoje. Foi muito bom, graças a Deus. Na conclusão diz assim: antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. Não depende, independente. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus Pai. Mateus capítulo 5, versículo 16. Então, irmãos, que o Senhor Jesus abençoe a cada um, abençoe o evangelista, o professor evangelista Andrade, abençoe, como o Marco falou aqui, o nosso pastor presidente, pastor Jailton, todo o ministério, os obreiros, os outros professores, a direção da escola bíblica dominical. Deus abençoe a todos de uma forma geral, em nome de... Então, a intenção dessa revista era sobre refletir sobre a nossa natureza pecaminosa, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus e informar que a nossa salvação vem de Deus e não das obras. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por ter nos acompanhado pela live aí, da nossa página da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Catedral da Assembleia de Deus Missão, GO. Nos acompanhe, Deus abençoe a vida de cada um. Para nós finalizarmos aqui, gostaria que o evangelista Andrade finalizasse com oração. Oremos, Senhor nosso Deus, eterno Pai, mais uma vez te louvamos, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, por ter nos dado, Deus, essa honra de estar aqui falando da Tua Palavra, e o privilégio, Senhor, de sentir sempre a Tua presença e ter a certeza que nós vamos morar no céu, que nós vamos ser galardoados, que nós vamos ser ressuscitados com Cristo, porque nova criatura nós já somos, vivificado nós já somos, e por isso nós te damos graças, nós te glorificamos, meu Deus. Continua abençoando toda a nossa diretoria, toda a nossa escola dominical, abençoa o IBAD, o nosso curso, Senhor, que estamos ali, todos os nossos alunos, todos os nossos professores, companheiros que estão ali nos ajudando. Deus eterno, continua com as tuas mãos repousando sobre os teus filhos, porque o Senhor tem prazer pela tua palavra, porque o ministério do ensino que o Senhor nos outorgou, Deus querido, sempre veio desde o princípio. O Senhor tem prazer no ensino, na tua palavra e na tua lei, e nós queremos meditar dia e noite, assim como diz lá o salmista Davi. Pai, nós oramos, obrigado pela vida do irmão, do presbítero irmão Rodrigo, que não está aqui conosco, está empenhado nesse trabalho, que se não fosse por ele, o Alisson que está aqui ajudando, era difícil fazer essa transmissão aqui, mas o Senhor abençoou e nos deu graça até aqui, e nós te louvamos em nome de Jesus, amém.